Fisiologia da Alma, capítulo 61. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Supondo-se que o indivíduo, apesar de muito viciado em álcool, seja excelente alma sempre devotada ao bem, qual será a sua situação depois de ingressar no além-túmulo? Então responde Ramatiz. Depois que abandona o corpo na cova terrena, ninguém se livra de sofrer os efeitos dos seus próprios vícios ou de suas paixões desregradas, pois não escapa à lei implacável de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Entretanto, os viciados terrenos que desencarnam, mas que foram criaturas boníssimas e serviçais ao próximo, sempre merecerão proteção especial. Muitos indivíduos viciados, mas de bons sentimentos e boa índole fraterna, são recebidos na travessia do túmulo por grupos de parentes e espíritos amigos que os protegem e evitam que sejam abandonados ou caiam nas garras dos malfeitores desencarnados. Mas, em face da justiça implacável da lei, Deus é uma lei que não se enternece. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Mas vamos lá. Mas em face da justiça implacável da lei, a alma viciada sempre terá que drenar do seu próprio perispírito ou corpo astral a terrível carga cruciante dos venenos nele incrustados pelo excessivo eterismo alcoólico, assim como terá de sofrer o terrível desejo da bebida, despertando no além, como se emergisse da mais profunda embriaguez terrena. Vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Quais os ambientes em que mais exameiam esses obsessores à procura de canecos vivos no mundo terreno? Então vamos aqui, já sabemos aqui o que significa canecos vivos, né? Quem está acompanhando sabe o que significa. Então vamos à resposta. A pergunta quase já encerra a resposta, pois bem sabeis que são os prostíbulos, as casas de jogatina, as boates, os botequins e outros lugares onde se abusa do álcool, os ambientes onde pululam os desregramentos do além-túmulo. E os desregrados, né, também estão lá. Eles se acotovelam em torno de suas vítimas e as incentivam de toda sorte de desbragadamente pela bebida. Quase sempre, porcentagem de espíritos viciados que rondam e acicatam os imprudentes que abusam do álcool é bem maior que a dos que se entregam a outros acicatamentos, que se constitui de tipos sedentos, lúbricos e coléricos, cada vez mais aflitos ante a falta de corpo físico, né, porque já estão desencarnados, para satisfazer-lhes um vício. Lá, os miseráveis, né, que no mundo terreno
foram párias, ou sem lar, ou que sucumbiram, aviltados pela cachaça barata, até aos felizardos que viveram rodeados de mesas fartas, os palacetes luxuosos, e que se desbragaram pelo uísque caríssimo. Não importam ao desencarnado as posses, cultura, hierarquia ou privilégio de que haja usufruído no mundo carnal. O alcoolismo é infelicidade que, após a morte do corpo, iguala e reúne os miseráveis aos milionários. Eles se aproximam, vitimados pelo mesmo desejo e necessidade para formar bandos ou falanges desesperadas que, ligadas pelos mesmos interesses, né, se apoiam mutuamente à cata de satisfações pervertidas. Enquanto, em torno das mesas ruidosas, dos ambientes viciados, ornadas, né, prodigadamente com as mais exóticas misturas alcoólicas, os encarnados soltam piadas inconvenientes, comentam casos escabrosos e divertem-se com o anedotário indecente. Amontoam-se ao seu redor rostos disformes, lábios babosos e faces congestas de infelizes espíritos que mais parecem aves monstruosas e corvídeas que revoluteiam sobre os vasilhames e sugam os vapores etílicos, movendo-se lépidos no seio da cerração espessa que se exuda das auras dos terríveis alcoólatras. Já falamos aqui sobre isso, que o ectoplasma precisa, para que surja o ectoplasma, do corpo físico. Né? Bom, vamos lá. Certos vícios deformam e estigmatizam terrivelmente as figuras humanas, e por isso, quando depois as encontrais no além, muito dificilmente reconhecereis, entre elas alguns que na Terra atravessaram as ruas das cidades reclinadas em luxuosos veículos ou envergando caríssimos trajes, a ostentar o vultuoso charuto entre os dedos carnudos e decorados por esplêndidos anciões. As vítimas da sanha alcoólica, depois de desencarnadas, causam espanto e horror aos próprios parentes mais íntimos, que se compungem ao encontrá-las transformadas em vampiros sedentos de álcool. Isso acontece porque qualquer desejo incontrolável e subvertido pela degradação viciosa corrompe as linhas etéricas do corpo astral, visto que o aviltamento psíquico tende a processar o retorno da figura humana às formas bestiais dos animais inferiores, que a lurem já foram habitadas. Porque quando o espírito desencarnado ele já destruiu tanto o corpo astral, isso é uma coisa meio pesada para falar, mas, por exemplo, ele adquire parte das formas animalescas de um animal que acaba de morrer, ele adquire o corpo astral desse. Por exemplo, se ele já destruiu tanto o corpo que perdeu mão, braço, perna, ele fica
com parte aparentemente humana e parte aparentemente animal. Mas é isso aí. Então, o espírito exuma as superfícies de sua fisionomia, a velha plasticidade da animalidade ancestral, que serviu para constituir o fundamento da sua configuração humana. E como a ação nefasta do álcool não respeita a posição social aqui na Terra, né, intelectual ou econômica da criatura, mas prejudica insidiosamente qualquer organismo, as deformidades teratológicas produzidas pelo agente etílico tanto estigmatizam o beberrão, que se degrada pela cachaça barata, como aquele que se embriaga constantemente com a mais cara bebida do orbe. Bom, vamos ficando aqui. Esse foi o capítulo 61 do livro Fisiologia da Alma, do espírito Ramatiz.